Os mistérios da mulher, antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Segunda edição. Tradução por Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Edições Paulinas. Canal Le Conde. Capítulo 9. A Deusa Virgem. Durante as longas eras da história humana, a mulher tem gradualmente evoluído, saindo do estágio puramente instintivo que é representado pela lua escura. A tendência de atuar indiscriminadamente a partir do nível animal de sua natureza feminina tem sido confrontada pelas leis convencionais que gradualmente cresceram, vigorando através do tempo e regulando especialmente o comportamento entre os sexos. Pois, como se sabe, a manifestação demoníaca e não humana do instinto é como uma maré, que pode facilmente inundar todos os valores humanos. Os critérios convencionais foram estabelecidos de fato para impedir tais inundações, pois, quando a maré do instinto inconsciente surge, ela pode remover todas as salvaguardas humanas e destruir todos os valores que foram laboriosamente construídos através das eras da civilização. Por outro lado, a vida, dentro dos limites do código convencional, tornou-se tão mecânica e estéril que atualmente muitas pessoas estão procurando outra vez um contato direto com as fontes de vida que podem surgir de uma relação mais livre com o instinto. As mulheres, em particular, têm se rebelado contra as restrições e exigências que lhes foram impostas desde a época vitoriana e que, de fato, parecem ser especialmente injustas, dados os critérios em voga na época, diferentes para homens e mulheres. Mas assim que a mulher se liberta das maneiras puramente convencionais de pensar e agir, esse aspecto não humano do instinto começa a brotar. Talvez pela primeira vez em sua vida, ela se ache atraente para os homens, capaz de, sem se envolver, atraí-los e prender sua atenção. Permitindo-se agir de acordo com o instinto, sem uma crítica consciente do que faz e sem prestar atenção à implicação de suas palavras e atos, ela torna-se o agente do eterno feminino, que é irresistível para a grande maioria dos homens. O avanço do instinto feminino em tal mulher pode ser como uma inundação do inconsciente, que ameaça todos os valores especificamente humanos que ela anteriormente parecia possuir, quando controlava sua vida por critérios convencionais. O surgimento da feminilidade instintiva acontece na mulher como parte da experiência da sua qualidade lunar. Porém, se esse instinto for deixado a seu bel prazer, a mulher rebaixa-se do nível humano ao de um animal instintivo. Os mitos da lua e a figura descrita no capítulo 6 sugerem que, desse modo, ela se transformaria num peixe. Ela seria, de fato, em seus efeitos, muito parecida com uma sereia ou uma ninfa, que são proverbialmente a destruição dos homens. Essas criaturas mitológicas, meio peixe e meio mulher, sempre ocupadas consigo mesmas, são autoeróticas. Conquistam os homens não por amor ao homem, mas pela ânsia de obter poder sobre ele. Não podem amar. Podem somente desejar. Têm sangue frio e não possuem qualquer sentimento humano ou compaixão.
O instinto, em sua forma demoníaca e não humana, vive através delas. Esse viver não mediado do instinto, por mais estranho que possa parecer, exerce um efeito atrativo sobre os homens, sugando sua atenção e paixão. Tais mulheres roubam a alma do homem, mas não experimentam elas próprias a paixão, os desejos, as tristezas do instinto. A parte inferior do corpo é peixe, não mulher. Tal aspecto da natureza feminina corresponde, talvez, à frieza da lua. O sol tem sua luz própria, enquanto a luz da lua é somente um reflexo. O sol é luminoso e quente por si mesmo. A lua é fria e escura. O sol tem representado em toda parte o masculino ou o poder yang. A lua, o feminino ou yin. Não estamos ainda acostumados a pensar sobre uma mulher como sendo fria e o homem quente. Os homens são geralmente considerados como nada sentimentais, isto é, frios. E as mulheres, fortemente impulsionadas pelo sentimento, são consideradas quentes, ardentes. Se por um lado os homens são frios e materialistas no que concerne aos negócios, é bom lembrar que há um tipo de mulher que pode ser terrivelmente fria no lado do sentimento. Em seu Cakes and Ali, Somerset Maugham cunhou uma frase que exprime exatamente o que quero dizer. Abre aspas. Uma mulher com um coração de ouro e de olho na vantagem. Fecha aspas. As mulheres que fazem o papel de ânima para os homens, como um jogo, uma técnica, reprimindo deliberadamente suas próprias reações, a fim de conseguirem o que querem. Esse assunto foi discutido de maneira extensa no capítulo All Things to All Men, em The Way of All Women, livro de Mary E. Harding. É relativamente raro encontrar um homem que não seja tocado até a alma numa situação erótica. Mas há classes inteiras de mulheres que, mesmo durante a vivência erótica, são tão frias quanto o gelo e tão calculistas quanto os cambistas. A frieza da lua e a crueldade da deusa da lua simbolizam esse aspecto da natureza feminina. A despeito dessa falta de calor, de imaturidade e de certa indiferença, o erotismo impessoal da mulher frequentemente atrai o homem. É que, normalmente, a mulher esconde sua verdadeira indiferença e desamor atrás de uma capa de interesse aparente e de uma maneira de ser excessivamente pessoal. Se o homem for imaturo, emocionalmente falando, e se for sentimental, ele se sentirá lisonjeado pelo aparente interesse que ela demonstra pela sua vida íntima e pessoal. Sentirá que essa mulher tem uma ligação especial com ele, especialmente em relação àquelas coisas tão secretas que talvez só uma mãe se importa de saber. Isso lhe dá um curioso sentimento de tepidez e proximidade, uma sensação de contato corporal que é quase irresistível. Desta maneira, a mulher encontra uma brecha pela qual pode entrar. Toca-o onde ele é macio e dócil, onde suas defesas estão arrefecidas. Seu julgamento consciente da situação e do caráter dela nulifica-se, embalado pelo narcótico desse contato instintivo, semelhante ao do animal.
Ele é prontamente desencaminhado pelo bem-estar dessa intimidade, pela ilusão de que ela tem algum conhecimento quase misterioso a respeito dele, pois ela parece saber tudo sem que ele precise contar nada. Esse conhecimento parece constituir uma ligação profunda entre eles e é frequentemente tomado como evidência de que há uma similaridade inerente em suas naturezas. O homem sente que ela representa o seu outro self, seu par inevitável, e não lhe ocorre que ele foi vítima de uma armadilha. O caráter pessoal de seus próprios sentimentos o traiu. É vulnerável por causa de sua própria falta de desenvolvimento em relação ao eros não pessoal. Somente criando uma relação com o princípio feminino, o homem poderá aprender a distinguir entre o falso e o verdadeiro nas atitudes de uma mulher que o atrai. Pode parecer estranho, mas as mulheres produzem esse efeito quase mágico sobre os homens, principalmente quando elas estão menos envolvidas, ou envolvidas com base no poder, procurando conquistar e não amar. Quando a mulher está imune ao amor e o encara somente como um jogo, uma técnica, ela desempenha o papel de ninfa com grande vantagem. Quanto mais impessoal e hábil ela for, é mais provável que o homem fique desesperadamente envolvido. Por essa razão, a mulher que encontra sua satisfação através das atenções que pode evocar e dos proveitos que tira dos admiradores, não pode se apaixonar. Poderá controlar a situação somente enquanto ela própria não estiver emocionalmente envolvida. No instante em que se apaixona, torna-se parte do material maleável da vida, pois passa a participar das esperanças e temores, das alegrias e tristezas de seu amor. Não é mais um ator impessoal no drama humano, mas é ela própria quem sofre a ação. A peça Maya mostra justamente esse resultado. A heroína é uma prostituta, apresentada em suas várias relações com uma série inteira de homens. Pode desempenhar o papel de mãe, de esposa, namorada, confortando cada homem de acordo com sua necessidade. Mas quando o homem que havia amado em sua meninice surge e pede que ela se mostre como realmente é, toda a sua habilidade em levar a situação desaparece. É tomada por uma emoção histérica e furiosamente lhe diz que se vá. Nesse vis-a-vis, ela não consegue mais desempenhar um papel, nem converter-se na mulher particular que ele deseja. Ela se acha trágica e lamentavelmente incompetente para ser uma pessoa real. Gastou-se num jogo vazio e agora não há nenhum si mesmo que possa ser. Uma mulher desse tipo nunca está profunda ou francamente consciente de si própria e de seu próprio instinto. A feminilidade mostra-se nela somente na presença de homens, ou em resposta ao desejo do homem, ou, frequentemente, como expressão de seu próprio desejo de conquistá-lo. Sua sexualidade foi pressionada a servir seu ego e funciona como uma parte do seu desejo de poder. Tal mulher não tem nenhum instinto profundo ou paixão própria. Seu humor e ações refletem meramente os desejos do homem. Não tem nenhum contato individual com o princípio eros.
Na ausência do desejo por parte do homem, ela não consegue lhe dar nada. Tem uma técnica para conseguir o que é de seu interesse. O próprio envolvimento dela não é erótico, mas depende do desejo para uma satisfação do ego e do poder. Uma mulher desse tipo pode não estar ciente da natureza de seu próprio envolvimento. Pode até mesmo convencer-se de que se apaixona pelos vários homens que encontra e domina. Mas se a situação progride a um ponto onde algo a mais do que um namoro insincero é exigido, é provável que o verdadeiro caráter de sua emoção seja revelado. Quando posta à prova, a sua natureza egoísta e fria certamente se mostrará. Se, por exemplo, ela se casa com uma de suas conquistas, ele logo descobrirá que a ideia que ela tem do amor é a de ser servida e mimada. E ainda, sua expectativa é de que ele ofereça uma devoção inquebrantável, que não deve ser abalada nem mesmo quando ela continua sua missão de ser agradável para outros homens, isto é, quando ela continua a subjugar os corações de todos os homens que atravessam o seu caminho. E de fato, seu sangue frio não para aí, pois, em vez de dar vazão às suas emoções durante a relação sexual, ela usualmente prova ser fria ou até completamente frígida. Uma mulher desse tipo é muito bem simbolizada pela sereia, cuja cauda fria de peixe é a realidade escura e sinistra subjacente à ingenuidade encantadora, representada pela sua preocupação constante com o pente e o espelho. Esse aspecto da natureza feminina é representado pela lua escura, ou a fase bem inicial da lua crescente. Quando uma mulher vive somente essa fase da sua natureza, ela não é individual, não é humana. É, ao invés disso, a personificação de uma força da natureza. Poderíamos mesmo dizer que o efeito que produz sobre os homens é como se ela fosse tal força da natureza. Quando a lua está na fase crescente, o resto do disco lunar está escuro e, por essa razão, não é visível. De fato, não precisamos ver um corpo negro no céu. Sabemos que a lua existe, mas não podemos vê-la. O máximo que podemos ver é o círculo inteiro, delineado por uma linha luminosa suave. Mas o lado escuro da lua, sua maior parte, não é claramente visível. Isso poderia ser interpretado, talvez, dizendo-se que o lado escuro da natureza da mulher, semelhante à da lua, deveria permanecer obscuro. Não só sua natureza é escurecida, mas também ficar escondida. É uma coisa dentro da noite e não deveria ser trazida à luz. No desenho das fases da lua, reproduzido na figura 18, a mulher que representa a lua escura está escondida. Não pode ser vista. Parece que a intuição dessa mulher mostrou-lhe que o aspecto escuro do ciclo da mulher deveria permanecer um mistério. De fato, se fazemos uma tentativa de trazer esses movimentos obscuros do espírito feminino para a luz da consciência, eles desaparecem da visão ou tornam-se hostis e tomam um aspecto mau. Como vimos, a lua escura era considerada como sendo negativa e até mesmo hostil ao homem. Na chamada ceia de Hecate, a comida era levada para a temível deusa e colocada no chão das encruzilhadas durante a noite. O fiel, então, se retirava do lugar sem olhar para trás, pois não poderia vê-la na sua fase escura.
De modo similar, o aspecto lunar da mulher não pode ser visto. Entre os povos ocidentais modernos, não aparece mais a necessidade de segregar as mulheres no seu período menstrual por medo da contaminação física, nem há qualquer razão de segregar as mulheres todo o tempo, como os maometanos. Mas ainda permanece um problema não solucionado a respeito da atração demoníaca das mulheres. Devemos lembrar que, como vimos, essa atração é uma condição psíquica. No passado, essa situação era cuidada provendo todas as mulheres jovens e atraentes de damas de companhia e governantas, que procuravam salvaguardar suas protegidas através da vigilância cuidadosa das indiscrições mais sérias a que seu próprio instinto feminino poderia levá-las. Hoje, as damas de companhia estão fora de moda e dá-se às jovens completa liberdade para experimentar a vida conforme seus impulsos ditam. Uma liberdade que não raramente é procurada pelos mais velhos, por aqueles que não têm uma compreensão mais profunda da vida. Essa compreensão mais profunda, no entanto, só é adquirida através de um conhecimento de si mesmo e dos próprios motivos. Quando o desenvolvimento de uma mulher é muito imaturo, ela é levada pelos impulsos inconscientes, atraindo e dominando os homens através do poder de seu instinto feminino. Assim, ela não apresenta qualquer consideração aos valores mais humanos, mas age de maneira puramente egoísta e destrutiva. O instinto feminino não é necessariamente destrutivo. Ele tem como finalidade o amor humano e o desenvolvimento cultural. É uma força de grande valor. Não é um mal em si mesmo, nem tampouco é apenas bom. É energia que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. A energia, entregue a si mesma, entretanto, produz somente efeitos não humanos. Sempre tende para baixo, nunca constrói. A intervenção humana é necessária para converter a energia em trabalho, através do qual alguma coisa de valor possa ser alcançada. Portanto, quando uma mulher se entrega à inundação dessa energia instintiva, nem o amor, nem um relacionamento psicológico resultará. Quando se relaciona dessa maneira primitiva com o instinto, ela passa a ser um perigo social. Entretanto, não temos nenhum sistema para proteger os homens de suas influências perniciosas e, em geral, ela é a última pessoa a reconhecer os efeitos nocivos que provoca. Consequentemente, é pouco provável que aceite os tabus e regras impostas à sua vontade. Além do mais, os homens também não reconhecem o perigo e, portanto, não a querem segregada. Só reconhecerão o perigo quando já estiverem tão severamente machucados que até se tornam amargos em relação ao sexo feminino. Mas as mulheres, usualmente, não tardam em perceber quando uma delas está nesse estágio de desenvolvimento e tentam, ainda que inconscientemente, construir um muro psicológico em torno dela. As mulheres mais velhas e mais experientes acreditam que possivelmente ela superará aquilo, mas as mais jovens, que sentem a vulnerabilidade de seus homens e temem sofrer por isso, são usualmente hostis a ela. Algumas vezes, a própria mulher pode vir a perceber o que está acontecendo por causa da barreira que passa a existir entre ela e outras mulheres, ou, mais frequentemente,
por causa dos repetidos desastres que se seguem às suas paixões. Dessa maneira, pode tornar-se desgostosa de si mesma e querer mudar. H.G. Wells escreveu uma história sobre uma sereia que se apaixona por um humano que veio se banhar perto das rochas onde ela costumava sentar-se para pentear os cabelos. Pela primeira vez em sua vida, ela realmente se apaixonou. Mas era uma sereia. Não poderia a amar como uma mulher humana. Apesar de toda a sua vontade, não poderia jamais tornar-se uma moça de verdade. Tudo o que podia fazer era atrair seu amante para um túmulo na água. A fase de sereia da mulher pode denotar uma falta total de desenvolvimento psicológico, ou seja, a mulher permanece na relação animal com a natureza, sem nunca ter sido abalada pela consciência humana. Pode ocorrer também, e isso talvez seja mais frequente nos dias de hoje, que a mulher tenha chegado a esse estado porque achou as maneiras convencionais de agir inteiramente estéreis, secas e inférteis, como a terra desolada da lenda do Graal. A inundação do instinto lembra o dilúvio com o qual Istar trouxe umidade à terra deserta. Mas, no mito, seus filhos todos tornam-se como peixes do mar, verdadeira razão para a lamentação. No entanto, nenhuma mulher que tenha experimentado essa frutificação desejaria retornar a uma atitude convencional como forma de controle da força feminina escura que atua através dela. Por ter experienciado o poder da deusa em si mesma, ela sabe que a mulher convencional não é uma mulher verdadeira, mas apenas pouco mais que um autômato. E assim que uma mulher se liberta dos prós e contras de Senhorita Grundy, termo usado para designar uma mulher que exibe uma convencionalidade intolerante, estreita e afetada, ou falsamente modesta na sua fala, comportamento ou modo de vestir, encontra-se imersa em desejos instintivos e maneiras de agir que ameaçam submergir tudo o que é humano nela. Não pode voltar atrás, mas precisa perguntar-se se há algum caminho adiante. Será que pode ser salva da inundação e ainda não perder os valores da umidade que dá à vida? Nos mitos da lua, essa pergunta tem resposta. Em vários lugares encontramos registrado que quando a lua enviou o dilúvio para a terra, ela também forneceu meios de salvação, ou seja, um barco que levava os escolhidos para um novo mundo, onde suas vidas seriam redimidas. O barco era uma arca, um barco-lua crescente, e nela seu povo era carregado para o sol, o lugar de luz e calor. Temos que perguntar qual é o significado psicológico dessa arca, desse barco crescente. Seguramente significa que a atitude de sangue frio, submersa nas águas inconscientes do instinto, representada pela escuridão da lua, pode encontrar sua redenção numa relação diferente com a deusa lua. Ao invés de ser tragado pelas águas da lua, o iniciado pode embarcar em sua arca e assim tornar-se seu companheiro. É um símbolo religioso com o qual estamos bastante familiarizados.
A salvação ocorre quando se toma uma atitude nova em relação ao poder do instinto, ou seja, o reconhecimento de que este não é humano em si mesmo, mas pertence ao reino do divino, do não humano. Entrar no barco da deusa implica a aceitação da força do instinto, porém, com um espírito religioso, entendendo-o como manifestação da própria força criativa da vida. Quando tal atitude é atingida, o instinto não pode mais ser olhado como um recurso a ser explorado para a vantagem da vida pessoal. Ao invés, é reconhecido que o eu pessoal, o ego, precisa submeter-se às exigências da força da vida como a um ser divino. A principal característica da deusa em sua fase crescente é que ela é virgem. Seu instinto não é usado para capturar ou possuir o homem que a atrai. Não se reserva para o homem escolhido, que precisa retribuir com sua devoção. Não é seu instinto usado para obter a segurança de marido, lar e família. Permanece virgem, mesmo sendo deusa do amor. É essencialmente uma em si mesma. Não é meramente a contraparte feminina de um deus masculino com características e funções similares, amoldadas à sua forma feminina. Ao contrário, ela tem um papel próprio. Suas características não duplicam as de qualquer dos deuses. Ela é antiga e eterna. A Mãe de Deus. O Deus com o qual se associa é seu filho, e ela o precede necessariamente. Seu poder divino não depende de sua relação com o marido Deus, e assim, suas ações não dependem da necessidade de conciliar-se com tal pessoa ou de concordar com suas qualidades e atitudes, pois conserva sua divindade como seu próprio direito. Da mesma maneira, a mulher que é virgem, uma em si mesma, faz o que ela faz, não por causa de qualquer desejo de agradar, não para ser amada ou aprovada, não por causa de nenhum desejo de obter poder sobre o outro, nem para atrair seu interesse ou amor, mas porque o que faz é verdadeiro. Suas ações podem, de fato, ser não convencionais. Pode dizer não quando seria mais fácil, mais adaptado, convencionalmente falando, dizer sim. Mas como virgem, ela não é influenciada por considerações que fazem com que a mulher não virgem, casada ou não, se acomode e se adapte à conveniência. Digo casada ou não, pois ao usar esse termo, virgem, em sua conotação psicológica, refiro-me não a circunstâncias externas, mas a uma atitude interior. Uma mulher que, em relação à vida, tem uma atitude psicológica que a torna dependente do que as outras pessoas pensam, que a faz dizer e fazer coisas que realmente não aprova, não é virgem neste sentido do termo. Não é uma em si mesma, mas age sempre como contraparte fêmea ou cisígia do macho.
Esse macho pode ser um homem verdadeiro, seu pai, marido ou algum homem cuja opinião ela estima muito. Ou pode ser alguma ideia bastante abstrata do que as pessoas pensam. Ou até uma opinião mais remota, que se formula assim: uma pessoa precisa fazer isto para ser amada. Ou ainda, uma moça deveria agir assim se quiser casar. Essas ideias e opiniões são manifestações do masculino dentro dela, seu próprio ânimos. E ela está relacionada com esse masculino psicológico da mesma maneira que muitas mulheres casadas estão relacionadas com seus maridos. Uma mulher com tal atitude não é uma em si mesma. É dependente de alguém ou de alguma coisa fora de sua própria psique. Suas qualidades e características são determinadas por aquele outro, exatamente como as características da deusa egípcia Nut eram dependentes das de seu Cisígio Nu, ou a fauna latina de Fauno. A mulher que é psicologicamente virgem não é dependente dessa maneira. É o que é. Porque aquilo é o que ela é. Isso talvez soe pouco atraente. E se o motivo que afasta as leis convencionais for meramente egocêntrico, a cura seria de fato pior que a doença. O passo planejado para libertar-se da servidão da sociedade provaria ser regressivo, levando de um estado disciplinado e civilizado para o barbarismo. Porém, quando o motivo não é pessoal, mas tem um objetivo não pessoal, a saber, conseguir uma relação correta com a deusa, com o princípio de Eros, o resultado é a liberação do egotismo e do egoísmo. A verdade na ação da mulher, então, tem o travo e precipitação de uma bebida intoxicante. E assim ela não é vista como uma egoísta, mas como uma personalidade de uma significação mais profunda. Como pode uma mulher comum libertar-se de sua orientação egocêntrica? É tão natural querer se dar a melhor chance, fazer por si mesmo o melhor na vida? Esse é um problema difícil, mas talvez os ensinamentos antigos acerca da lua possam lançar alguma luz sobre isso, pois a concepção primitiva da lua, sendo tanto provedora de fertilidade como destruidora de vida, foi gradualmente substituída por rituais e mitos mais desenvolvidos, sendo o princípio feminino incorporado nas deusas da lua, que eram virgens, uma em si mesmas.